Olá a todas e todos, aqui estou novamente para falar agora do eclipse dessa lua cheia que acontece dia 3. Acontece no dia 3 de março, às 8h37 da manhã. Não será visível aqui no Brasil. Um eclipse é sempre um momento em que há uma ocultação da luz, seja pela lua passando na frente do sol, e aí de dia o sol desaparece por algum tempo, ou na lua cheia à noite, em que a Terra passa na frente da lua, alinhada com a lua, e impede que a luz do sol reflita na lua, que a lua possa refletir, melhor dizendo, a luz do sol. Então isso é um eclipse, é um interromper um ciclo natural e onde há uma ausência de luz. Vamos olhar o mapa astrológico dessa situação que se apresenta agora no dia 3. Então nós temos o Sol em Peixes e a Lua no signo de Virgem, fazendo essa oposição, que é a Lua cheia, e os demais planetas posicionados nesse momento das 8h37 para o Brasil. O ascendente nesse horário será o signo de Áries, indicando que algo novo está começando a partir desse eclipse. Bom, nós temos Sol, nódo lunar, Marte, Mercúrio, Vênus no signo de Peixes, todos eles no signo de Peixes, e Netuno e Saturno já no signo de Áries. Esse é o pano de fundo, Netuno e Saturno, que está indicando as grandes transformações que a humanidade vai passar agora, principalmente nesses 2 anos de 2026 e 2027. É uma grande mudança geopolítica e econômica que estamos apenas no início, atravessando. E os demais planetas em Peixes, é o último signo do zodíaco, antes de chegarmos com a lua nova no signo de Áries, daqui a pouco tempo. E aí começando um novo ciclo zodiacal. Então, o Peixes nos indica compaixão, finitude, porque ele é o último signo do zodíaco. Então, há um lado religioso, espiritual, há uma compaixão, há uma sensibilidade, mas há também uma grande força do inconsciente coletivo se manifestando em todas as áreas, e há também uma indicação de que algo está terminando, há uma finitude, algo que termina, que está no final, para que nesse grande cenário, que é Netuno e Saturno no signo de Áries, comece uma nova realidade para todos nós e para a humanidade, lógico. Os planetas aparentemente estão alinhados. Lógico que eles não ficam alinhados em linha reta no céu. As distâncias entre eles são muito grandes. Então, ao nosso olhar, eles estão próximos, né? Como se estivessem realmente um atrás do outro. E o Plutão está tomando a frente dessa movimentação de planetas. Plutão é o planeta transformador, é o menor planeta do sistema solar. Ele foi associado ao átomo, às grandes mortes coletivas, às guerras, transformações profundas e intensas pelas quais estamos passando e vamos continuar passando. Em 2008 ele estava chegando no signo do Capricórnio
e começou a crise imobiliária nos Estados Unidos, que mudou mudou completamente as questões financeiras a nível mundial. E agora ele está em Aquário, que é a questão da tecnologia, da ciência, das big techs, da inteligência artificial, mas é também a maneira como nós nos organizamos enquanto humanidade. A ética, as regras morais, éticas, políticas, que devem nortear os próximos séculos. Então, Plutão está indicando uma grande transformação, uma grande tomada de consciência da humanidade para que se reorganize as relações humanas frente a uma nova realidade que está emergindo. Então, essa é uma leitura mais genérica, né? E Urano está no final do signo de Touro, logo mais e estará entrando no signo de Gêmeos. Nessa posição, junto com Marte, que se encontrou no final de Aquário essa semana passada, essa última semana de fevereiro, houve então a guerra, estourou a guerra no Oriente Médio, uma guerra violenta, Urano e Marte tensionados, é uma guerra violenta, é uma guerra que também usa muita tecnologia, mas é uma guerra de corte brusco, inesperada, imediata, radical, e que trará grandes consequências nesse cenário de transformação coletiva que estamos vivenciando. Para o Brasil, o ascendente é Áries, que toca numa questão importante da economia do país, e também Netuno e Saturno, e esses planetas que estão no Mercúrio, Vênus, estão aqui no final de Peixes, também tocam questões importantes da economia no país, no Brasil. De maneira mais ampla, nós podemos ver que esses planetas se encontram na casa 12. A casa 12 sempre é a casa do mistério, do oculto, daquilo que não é evidente, não é óbvio, ou que está acontecendo nos bastidores. Então, há uma indicação de que a partir dessa lua cheia, nós vamos ter acesso a informações, ou vão ser reveladas informações e muitas coisas que nós não estamos sabendo, que estão nos bastidores da nossa situação aqui no Brasil, que envolve principalmente a questão econômica. Mercúrio está retrógrado. Quando Mercúrio retrocede, ele faz uma revisão, ele traz uma necessidade de rever, repensar, reavaliar uma série de questões ligadas à comunicação, documentos, papéis, informações. Então, esse é o ciclo dessa lua cheia com eclipse. O eclipse é a ausência de luz, isto é, a lua vai ser privada de luz nesse momento do outro lado, né, do hemisfério, do planeta, porque aqui vai ser 8h37, então do outro lado, a leste, é que vai acontecer, vai ser visível a lua cheia, mas a lua vai ficar escondida, vai ficar, vai perder a sua luz, ela vai deixar de receber a luz do sol por algum tempo. E a lua é o campo afetivo, o campo emocional. Ela se refere às nossas emoções, aos nossos sentimentos, afetos. Também a lua é a figura da mulher. São as mulheres, as meninas,
as crianças têm uma relação forte com a questão da maternidade. Então, há um indício de que essa lua cheia ela indica que muitas questões sérias e delicadas com relação às mulheres, às crianças e adolescentes, as mulheres, as meninas, vão ser muito importantes, serão necessário olhar para isso, olhar o que está acontecendo, que não está havendo uma atenção adequada à situação das mulheres, das gestantes, das crianças, dos adolescentes. Então, é um momento bastante sério nesse sentido. A nível individual, mexe com nossos afetos, sentimentos, e é um momento em que a gente perde a conexão com os nossos, a nossa sensibilidade afetiva e podemos cair numa reação muito instintiva na medida que os nossos sentimentos ou afetos não estão sendo contemplados em função do que essa lua cheia, esse eclipse está indicando. Então, essa grande quadratura aqui indica que pode haver, então, uma reação, uma atitude reativa, instintiva, negativa, inclusive com pessoas que a gente ama ou que estão próximas a nós, os nossos filhos ou nossos relacionamentos mais próximos, é necessário ter um certo cuidado com uma reação instintiva ou até de projetar nossa carência ou nossa necessidade de ser contemplados afetivamente na outra pessoa, cobrando, exigindo algo da outra pessoa de uma forma, às vezes, brusca ou agressiva, porque há essa perda da luz por algum tempo. E isso marca esse eclipse. Os eclipses têm duração, na tradição astrológica, de meses, mas o importante é observar isso, observar na sua vida o que está acontecendo e como você está lidando com esse campo relacional e afetivo. Bom, nós vamos olhar agora um diagrama, um desenho que nos mostra que, partindo desse eclipse, quais os signos que são mais afetados, ou o que acontece, né? Então, os mais afetados são o signo de Virgem e Peixes, obviamente, porque é o eixo que está vibrando nesse eclipse. Depois, Áries e Libra, que se referem a eu e o outro, a relação a dois, a troca, o relacionamento com a outra pessoa, e um relacionamento que envolve afeto, envolve sentimento. E então é um momento delicado que é indicado por essa situação do eclipse. Depois, os signos mais afetados, além de Áries e Libra, então vamos retomar aqui, Peixes e Virgem, Áries e Libra, e depois Sagitário e Gêmeos. Os Sagitários e Gêmeos são bem afetados pelo eclipse, e no que se refere a Gêmeos, de olhar com sinceridade o que está vivendo e como está lidando com esse campo afetivo, esse campo
do relacionamento. E o Sagitário também, nesse momento de olhar para onde ele coloca a sua meta, o seu objetivo nesse relacionamento ou na maneira de expressar os seus sentimentos, tanto os Gêmeos como o Sagitário. De maneira geral, o que eu estou passando para vocês é que esse eixo mexe com os nossos sentimentos e afetos, porque a Lua é que está sendo eclipsada e a Lua faz parte desse campo emocional. Ela representa, ela nos indica esse campo afetivo, esse campo emocional. O eixo Peixes-Virgem, onde esse eclipse está se dando, ele é o eixo da fé, da confiança, que é o Peixes, a espiritualidade, e o Virgem é o servir, são as vestais dos templos antigos, são as mulheres que servem a divindade, que se dedicam à divindade. Então, servir ao outro, ajudar o outro, acolher a outra pessoa, ter compaixão e aprender a lidar com as suas emoções e seus sentimentos, evitando discriminar ou projetar em outras pessoas a nossa carência. Esse é um eixo muito forte que está nos mobilizando. Uma outra coisa importante é que, obviamente, nós falamos até de que Marte, até agora há pouco, de que Marte e Urano indicaram que haveria mesmo a gota d'água e uma guerra, uma guerra acontecendo de uma forma radical e muito violenta. Isso nos traz medo, nos traz insegurança, não sabemos como isso vai escalar e como isso vai afetar petróleo, alimentos e uma série de outras consequências geopolíticas que vão acontecer, que estão para acontecer e que indicam realmente que a humanidade está atravessando uma grande transição. Então, é preciso termos fé, cuidarmos da nossa família, do nosso grupo social, com bastante clareza, sem radicalismos, sem fanatismos, sem agressividade, não se deixar alimentar pela agressividade dessa ruptura, dessa situação dinâmica entre Marte e Urano. Então, nós temos racionalidade para percebermos os limites das nossas ações, o respeito pelo outro, pelo que o outro acredita, pelo que o outro pensa, pela religião do outro, e com isso construirmos uma nova base social, uma nova ética, uma nova qualidade de vida social. É isso que está nos chamando nesse momento, nessa transição que que antecipa a chegada do Sol no signo de Áries, no dia 20, 21 de março, quando começa o novo ano zodiacal. Então, eu desejo a vocês tudo de bom, que vocês consigam refletir com tranquilidade e sabedoria e agir com tranquilidade e sabedoria também nesse momento crucial que estamos atravessando. Até a próxima, até o próximo vídeo, o próximo contato que eu farei.